Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 19 de novembro, e nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 25, 14 a 30. A tradicional parábola dos talentos, onde narra que um homem ia viajar para o estrangeiro e chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. E depois de muito tempo, esse patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Então o empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. E por fim chegou também aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. O patrão então lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. E no final do evangelho temos ainda a sentença sobre esse servo mau e preguiçoso, quando o mesmo patrão diz: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Então é interessante observar que o tema em evidência ainda nesse domingo continua a ser o da vigilância. Como nós falamos nos outros domingos, estamos quase encerrando o ano litúrgico na igreja e nos direcionamos para essa temática da vigilância, ou seja, fazendo frutificar os dons que ele confiou, como ensina o evangelho de hoje. Então significa essa vigilância é frutificar os dons que o Senhor nos concedeu, e isso exige de nós uma disposição, ao mesmo tempo uma coragem, para correr todos os riscos pelo reino, e não sentir medo do Senhor, que dá essa imagem de um patrão que viaja, mas que ele depois retorna. Ou seja, a nossa vigilância tem que ser uma vigilância ativa, caracterizada, portanto, por uma vida cristã, de um discipulado missionário, sempre atuante, sempre vivo, sempre dinâmico. Então, os cristãos, eles devem viver neste mundo como filhos da luz, e aí está exatamente a importância deste santo evangelho, deste domingo que nós estamos celebrando. É interessante observar que esse capítulo 25 do evangelho de Mateus, ele é também chamado um discurso escatológico, né, onde Mateus traz essa parábola dos talentos para mostrar também que havia uma comunidade aí em crise, porque vivia um certo desânimo na própria vivência da fé. E nós lembramos que no 5º capítulo, o próprio Mateus dá essas bem-aventuranças, né, que constitui o núcleo central da mensagem cristã. Assim também o Papa Francisco, na exortação Gaudete et Exsultate, né, sobre a santidade do mundo atual, ele recorre a essas bem-aventuranças de Mateus para mostrar que nós temos uma objetividade, ou seja, um direcionamento a partir desses textos, né, para aplicarmos nossa vida concreta a busca e a vivência da santidade. Ou seja, os cristãos, eles esperam sim um retorno do Senhor, mas não como os da comunidade que pensavam que esse retorno do Senhor seria um retorno imediato, e aí começavam a desanimar e ao mesmo tempo a abandonar a própria fé, e a vivência dessas bem-aventuranças levava a uma vida fútil, uma vida superficial. Então o evangelista quer assim animar a sua comunidade, assim também a toda a igreja, né? Mateus é o evangelista da igreja, mostrando que a espera não é um tempo perdido, esse tempo que nós estamos vivendo, entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus, mas pelo contrário, é um tempo muito oportuno para nós fazermos crescer aquilo que o Senhor nos deu, né? O dom da fé, e multiplicar também todos os dons que o Senhor confiou a cada um de nós, onde um dia, por ocasião do seu retorno, ele pedirá conta, né, desses dons que ele nos concedeu. Aqui não importa tanto a questão da quantidade, nós observamos que a um primeiro empregado ele confiou 5 talentos, a um segundo confiou 2 e depois ao terceiro confiou 1. Então a quantidade aqui ela não tem tanta importância, mas o que é mais importante é fazer crescer esses talentos, né? Existe uma diversidade de dons e carisma existente também na própria comunidade, mas não nos interessa tanto se recebemos 1, 2 ou 5. O importante é nós frutificarmos aquilo que nós recebemos do Senhor,
E o talento dentro do Evangelho de Mateus já era uma quantia muito expressiva, que podia corresponder tanto a um dia de trabalho, como também a uma porção vantajosa de ouro, de prata, para nós entendermos, né? E aquele que recebeu apenas um talento, ele já recebeu uma grande fortuna, porque isso expressa o quanto Deus é misericordioso, benevolente, né? Para com cada um de nós. O seu amor é um amor infinito. Então aí está uma temática muito importante dentro desse Evangelho, que não devemos desmerecer. Mas o foco maior do Santo Evangelho é sobre esse terceiro que recebe que enterrou o talento. Então o terceiro, ele pensou apenas simplesmente numa conservação desse talento, quis esconder esse talento, né? Então o patrão depois chamou inclusive de servo mau, pelo fato dele ter sido omisso, ou seja, indiferente, ou teve medo daquilo que recebeu. Então, basta nós deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, né, para nós ficarmos de fora dessa imagem do reino, essa mensagem do Evangelho. Por nós não produzirmos aquilo que o Senhor nos deu, que por sua natureza deveria produzir, nós então estaríamos de fora. É o perigo, portanto, de nós ficarmos fora, né, dessa lógica do reino, ou de viver uma vida sem sentido, uma vida sem um norte, sem uma orientação, ou mesmo uma vida desapontada, desorientada para aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos conduziu, nos orientou. Então nós temos que ter uma vigilância autêntica, né, e não ficar numa espera envolta numa passividade, mas pelo contrário, devemos continuamente servir a esse reino de Deus, que é confiado a cada um de nós, pelo nosso testemunho, pelo anúncio do Evangelho, pela prática desse mesmo Evangelho, multiplicando assim os dons confiados pelo Senhor a cada um de nós e a igreja como um todo, né? Ou seja, colocá-los a serviço também da comunidade. Esses dons que são dados, eles não servem simplesmente para nos envaidecer, mas pelo contrário, para que eles sejam colocados a serviço da comunidade e assim fazer crescer também a própria comunidade. E aí nós temos essa imagem do servo mau, porque ele trai a confiança depositada no Senhor, que esperava que ele pudesse produzir esse talento, esse dom, e não produziu. Então, o que é importante para nós é sermos vigilantes, essa mensagem do Santo Evangelho de hoje, não ter medo de arriscar, de se lançar, de viver uma fé compromissada, uma fé discipular, uma fé testemunhal, né? E aí, para isso, toda a comunidade hoje, né, toda a comunidade católica, toda a comunidade cristã, é chamada por este anúncio do Santo Evangelho a viver esta dinâmica. Então, de um modo geral, para concluirmos, as leituras de hoje, elas são um verdadeiro convite à vigilância, né? Mas também a termos coragem de colocarmos a serviço e mostrarmos ao mundo também aquilo que o Senhor nos concedeu, né? Devemos estar sempre vigilantes, porque o dia do Senhor também, ele virá como um ladrão, né? Como diz também São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:2, né? E quando esse dia então chegar, não deve ser um dia surpreendente, um dia ruim, né? Um dia triste para nós. Quando esse dia chegar, Deus irá querer também saber o que nós fizemos com o talento, né? O talento que Ele nos concedeu e com a nossa própria vida que Ele nos confiou. Temos que dar conta da nossa vida a esse mesmo Deus. Então fica aqui uma pergunta que nos leva a uma reflexão para o dia de hoje e também no curso da semana, à luz desse Santo Evangelho. Será que nós estamos produzindo frutos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu? Ou será que nós estamos simplesmente pensando como esse servo mau em um lucro pessoal? Ou seja, será que nós enterramos por medo os talentos que o Senhor nos concedeu? Então é isso que nós temos que refletir e pedir ao bom Deus que Ele nos conceda, né, cada vez mais o dom da coragem, de nós exatamente apresentarmos a nossa fé e produzirmos frutos, né? Temos que produzir frutos para a vida da igreja. Então cada batizada é chamado a assumir essa responsabilidade da sua vocação na igreja e na sociedade, dando testemunho de vigilância e de coragem. Que Deus possa nos ajudar nesse bom propósito, para nós vivermos uma fé desse modo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.